Psebai é uma pequena vila no Krai de Krasnodar. É a terra natal da montanha Jerpigem, de pedregulhos curiosos, rochas que assumiram a forma de uma figura feminina, cachoeiras, sonhos de fontes cristalinas e muitas outras criações pitorescas da natureza. No entanto, no dia 14 de maio de 2018, aqui, entre os arbustos que apenas começavam a florescer, algo terrível foi descoberto. Algo que claramente destoava da paisagem habitual deste lugar, que normalmente reflete a harmonia da vida. Tarde da noite, os moradores da casa localizada na rua Pervomaiskaya acordaram com gritos penetrantes. Nos dias de festa, frequentemente se ouviam gritos altos e discussões nas redondezas, mas aquele não era um dia festivo e os gritos eram bem diferentes do habitual. Parecia mais um pedido de socorro, dirigido a alguém desconhecido. Uma voz feminina aflita entre lágrimas implorava: "Não, por favor, não faça isso, não faça." E então ela se calou, e em seu lugar soaram alguns sons estranhos, quase não humanos, parecendo um misto de suspiro rouco e rosnado. Tatiana Mikhailovna, que não conseguia se afastar da janela como se fosse uma tela de televisão exibindo um filme de terror, mesmo assim criou coragem e ligou para a polícia. O que aconteceu ali, não muito longe da casa deles, entre as sombras das árvores e arbustos exuberantes, assustava pelo seu mistério. O carro da polícia parou bem na entrada do prédio. Vários moradores, curiosos com o terrível acontecimento, foram até o local misterioso, seguindo os investigadores. O coração de Tatiana batia acelerado no peito, e em sua imaginação passavam rapidamente imagens assustadoras dos personagens das lendas locais. A bruxa má, criaturas misteriosas do Lago da Bruxa, lobisomens. Os policiais à frente iluminavam com lanternas a paisagem que retornava ao sono. De repente, a luz de uma das lanternas caiu sobre um objeto que parecia um sapato feminino. Ele estava escondido em uma pequena elevação entre os arbustos. A equipe de busca começou a se aproximar do objeto suspeito. Quando os policiais chegaram à colina, muitas lanternas tremeram em suas mãos e os feixes de luz começaram a saltar convulsivamente pelas folhas. Um sapato, roupas espalhadas, uma bolsa, um telefone celular, tudo isso estava coberto de manchas avermelhadas. Perto dali estava o corpo de uma mulher, o que só podia ser identificado pelas características do corpo. A cabeça dela parecia ter sido mergulhada em sangue, com o rosto transformado em uma massa disforme. Tudo nela foi substituído por uma mistura de arranhões e grandes feridas. Alguém quebrou o crânio da mulher, rasgou a boca dela e cortou parte da orelha. No entanto, o mais assustador podia ser notado olhando um pouco mais abaixo, debaixo da camiseta levantada, a única peça de roupa. Na vítima, no abdômen havia um grande buraco, e desse buraco saíam órgãos internos. Um laço de intestino arrancado estava enrolado em volta de uma das pernas. Áreas da pele no tronco estavam cobertas por múltiplos hematomas. Perto do corpo mutilado, entre os picos pontiagudos da grama, havia uma grande pedra com marcas de sangue e fragmentos de cabelo de mulher. Após presenciar tal cena, com gritos desesperados e abafados, as testemunhas perderam completamente o sono. Em suas mentes uma única pergunta ecoava: quem fez isso? Mas como era preciso tempo para responder com precisão a essa pergunta, o monólogo interno de cada testemunha se dissolveu no crepitar matinal dos grilos. Algum tempo depois, não muito longe do local onde o corpo foi encontrado, acharam um rapaz bêbado deitado bem na grama. Primeiro ele foi detido, depois liberado. Os policiais concluíram que ele não tinha relação com esse crime. Nos dias seguintes, a identidade da vítima foi determinada. Natalia Dmitrieva, 40 anos, mãe de 5 filhos, 4 meninos e uma menina. Ainda muito jovem, dona de casa, cuidadosa, trabalhadora, agradável de se conviver. Foi assim, em poucas palavras, que os conhecidos descreveram a mulher. E além disso, a criativa Natalia bordava quadros com miçangas e fitas, fazia arranjos florais. Ela dedicava praticamente todo o seu tempo aos filhos. Na família de Natalia e Alexei reinavam harmonia e amizade. Alexei trabalhava como motorista e, nas horas vagas, ajudava Natalia nas tarefas domésticas. Mas em um instante, o mundo mudou completamente aos olhos dele e de todos os parentes da falecida. Estranho, hostil. Ao saber que sua amada esposa havia falecido, Alexei sofreu um ataque cardíaco e foi hospitalizado. Nenhum dos moradores de Psebai que teve contato com essa história, ou que conhecia pessoalmente a vítima, conseguia entender quem, para quê e por que motivo alguém teria cometido um crime tão monstruoso contra uma mãe de muitos filhos. As câmeras de vigilância poderiam esclarecer isso. Naquela noite, a última de sua vida, Natalia planejava passar no café Ivushka na companhia de uma amiga. Era importante para os investigadores observar a mulher depois que ela deixou o estabelecimento.
Na verdade, pessoas suspeitas apareceram na cena já no momento em que Natália mal havia cruzado a porta do café. No vídeo, ela estava acompanhada de 2 rapazes cujas identidades foram prontamente determinadas. Eram o Maxim Bondarenko, de 16 anos, e seu amigo, Savely Nikiforov, de 20 anos. No entanto, os moradores de Psebey estavam convencidos de que muito mais pessoas participaram do assassinato de Natalia. A questão é que tanto Maxim quanto Savely eram membros de uma gangue criminosa local e já vinham aterrorizando toda a vila há muito tempo. Esses caras frequentemente iniciavam brigas barulhentas, abusavam de álcool, cometiam furtos e atos de violência. Eles tinham muitos passatempos doentios, como por exemplo, invadir um café e praticar golpes de luta livre em clientes bêbados. Circulavam boatos de que foram eles os envolvidos em um crime não solucionado que veio à tona um ano antes. Naquele tempo, um homem com sinais de morte violenta foi achado no parque. Contudo, não foi possível comprovar isso, nem que alguém além dos 2 suspeitos também abusou de Natália. Nas gravações só apareciam Maxim e Savely, que foram presos sob pressão da polícia. Eles confessaram que a culpa pelo que aconteceu com Natália era deles. Os detalhes do crime também foram esclarecidos. Na noite de 13 de maio, a mulher se arrumava para ver uma amiga em um café. O marido permitiu. Afinal, Natália já passa os dias inteiros em casa com os filhos, mal lembra a última vez que descansou. Ela concordou. Ela passava o tempo com afazeres domésticos todos os dias. Cuidava da pequena Irina de 2 anos, ajudava os outros filhos com as lições de casa, cozinhava e fazia a limpeza regularmente. Praticamente como a maioria das mulheres, apesar de tantas obrigações, Natália mantinha o otimismo e a alegria de viver. Quando surgiu a oportunidade de se distrair um pouco da rotina cansativa, Natália, é claro, aproveitou. Elas conversavam com Vera sobre a vida e trocavam novidades, afundadas nas poltronas do café. Sentiam-se, de modo geral, uma companhia completa e não precisavam de mais ninguém por perto. No entanto, durante a conversa, 2 rapazes quase adolescentes sentaram-se com as mulheres. Natália conhecia um deles, colega de classe do filho, e conheceu o outro no próprio estabelecimento. Savely, que era 2 vezes mais jovem que ela, convidou Natália para dançar. E com as barreiras do espaço pessoal praticamente extintas entre eles, ele passou a tratá-la com mais intimidade. Natália não gostou nem um pouco disso e fez um comentário ao jovem atrevido, ao qual ele reagiu de maneira bastante adequada. Quando os ponteiros do relógio já haviam marcado meia-noite, todo o grupo, meio embriagado, deixou o café. Vera e Natália se despediram perto da varanda do Ivushka, mas Maxim e Savely não queriam ir embora tão cedo. Soltando grandes nuvens de fumaça de ressaca no ar, eles seguiram Natália, expressando o desejo de acompanhá-la até em casa. Lançando um olhar para as ruas escuras, parcialmente iluminadas por alguns postes de luz, a mulher concordou, mas não poderia imaginar o que aconteceria a seguir. O perigo não estava na neblina. Assumindo a forma de 2 sombras no asfalto, o perigo caminhava calmamente ao lado. Literalmente a poucos metros da casa onde morava Natália, seus jovens acompanhantes ficaram completamente selvagens. Eles pegaram uma grande pedra do chão e começaram a bater na cabeça dela. Bateram forte com raiva e fúria 12 vezes seguidas. Até que do rosto da antes bela mulher de olhos azuis não restou mais nada, mas isso ainda não era tudo. Depois da surra, os sádicos abusaram da vítima um após o outro e após quase 1 hora de tortura decidiram acabar com ela, jogando uma corda no pescoço da infeliz. Natália se contorcia em convulsões e emitia sons roucos, mas lutar era inútil. Por fim, lembrando de uma cena de um filme que, como os criminosos mais tarde confessaram, eles assistiram várias vezes. Maxim e Savely abriram o abdômen da mulher e arrancaram seus intestinos. Ainda sem forças para se recuperar do profundo choque moral, acompanhado de náusea física causada pelos detalhes do crime que estavam na boca de todos. Os moradores de Psebey exigiam o castigo mais severo para os assassinos. Quase 5.000 pessoas participaram do protesto, 15.000 assinaram uma petição especial. E essa iniciativa foi apoiada não tanto pelo desejo de punir os culpados como deveriam, mas sim de puni-los de qualquer forma. A questão é que Maxim Bondarenko não só tinha má reputação, mas também certos privilégios. O pai dele ocupava um cargo de prestígio, chefiava um dos departamentos de uma grande fábrica de processamento de madeira. Por isso, sempre e em todo lugar, ele protegia seu filho, que estava acostumado a ficar impune. Por 500.000 rublos, Maxim escapava impune de qualquer punição. Assim funcionavam as coisas na família deles. O rapaz adormecido, que foi encontrado na noite tempestuosa de 14 de maio ao lado do corpo de Natália, era justamente ele,
e todos, sem exceção, entenderam porque ele foi liberado tão rapidamente. Mas dessa vez a indignação da sociedade foi tão forte que nenhum contato nas altas esferas conseguiu protegê-lo. Maxim Bondarenko foi condenado a 10 anos de prisão. Até completar 18 anos, ele cumpriu pena em uma colônia educativa e depois foi transferido para uma colônia de regime comum. Savely Nikiforov recebeu outra sentença, 19 anos em uma colônia de regime fechado. Alexei Dmitriev, marido de Natalia, considerou as penas muito brandas e exigiu prisão perpétua, pelo menos para o maior de idade Nikiforov. Até hoje é difícil para ele relembrar aqueles terríveis dias de maio. No rosto desfigurado em tons de vermelho e azul da jovem mulher, que inicialmente até quiseram esconder dos parentes, enterrando Natalia em um caixão fechado, ficou para sempre marcada a expressão do medo. Sem a artesã, dona de casa, mãe carinhosa e esposa, a casa corria o risco de se desfazer em pequenos pedaços. Mas foram os moradores da vila que ajudaram os Dmitriev a lidar com a dor, tanto moral quanto materialmente. Depois de algum tempo, uma nova mulher apareceu na família. Natalia não conseguiu substituir, mas apoiou Alexei e o ajudou na criação dos filhos. Os filhos mais velhos, Genia e Dima, concluíram a escola com medalha de ouro e buscaram novos sucessos. 2 mais novos ainda estudam, mas já fazem grandes planos para o futuro. A única menina entre as crianças, a mais nova, entrou recentemente na primeira série. No geral, cada um nesta família tem seus próprios sonhos, esperanças e lembranças, a maioria dos quais, apesar das pequenas alegrias da vida, estão ligados à perda prematura da falecida Natalia.